a aula de número 2, parte 3. Nesta aula nós vamos falar mais especificamente sobre a cor. Na história da pintura, na qualidade de um fenômeno de percepção visual, a cor é utilizada pelos artistas para propor resultados específicos. Assim, em uma composição pictórica, ela pode aparecer baseada em alguns princípios que nós vamos falar nesta aula. Por exemplo, nós vamos iniciar com a cor local. Nós temos, então, os princípios cor local, cor óptica, cor como sistema interno e cor simbólica. Em cada um destes casos, o uso da cor está relacionada com o interesse de representação do pintor, do artista. Isso quer dizer que um artista que visa a ilusão de pintar os objetos de modo realístico se apropria das cores de uma forma diferente do que aquele artista que quer se desvincular da aparência natural das coisas. Isso depende, então, de escolhas específicas do autor. Essas escolhas também podem ser experimentadas por você quando iniciar a sua prática. Vamos falar, então, primeiramente sobre a cor local. Para entendermos o significado da cor local na pintura, vamos observar este afresco de Rafael, o Triunfo de Galateia, de 1512. Pense por um momento. Como as cores foram empregadas aqui? Parecem mais naturais ou mais artificiais? Então, pare um momento para refletir enquanto você observa a imagem. A cena retrata Galateia no ato de fuga de Polifemo. Perceba a carruagem movida por golfinhos. Por um instante, atente-se novamente para as cores usadas nesta tela. Note, por exemplo, que apesar de se tratar de seres fantasmagóricos, como as ninfas e os anjos, o artista se preocupou em produzir com fidelidade certas cores que são próprias de alguns tipos de pele humana. Observe que isso ocorre também na escolha do branco para a pelagem do cavalo, à esquerda, como é natural em algumas raças desse animal. Além disso, percebemos o emprego adequado de tons acinzentados da pele dos golfinhos. Tudo parece seguir a lógica das cores da natureza. Afinal, sabemos que no Renascimento não interessava ao pintor fantasiar outras cores para seus personagens. Assim, nesse caso, notamos que na pintura renascentista, a noção de harmonia e de beleza passava também pela busca da imitação da cor local, ou seja, aquela que retrata a cor considerada própria de cada objeto. Esse princípio também interessava Leonardo da Vinci, que estudou intensamente o problema da cor na pintura.
no contexto da Renascença italiana. Direcionado aos artistas, seu Tratado della Pintura, ou seja, o Tratado da Pintura, aborda conteúdos sobre a óptica, a física, a química e a fisiologia. Além disso, os escritos de Da Vinci ressaltam aspectos sobre o processo de harmonização das cores, como quando ele revela caminhos para chegar à cor própria da carne na pintura. Além desses aspectos, os conceitos fundamentais nos escritos deixados por Da Vinci sobre a cor na pintura, por exemplo, quando o artista trata da influência da cor do ar na percepção visual do espectador, ele se refere ao ar enquanto espaço de distância entre o objeto e o observador. Da Vinci compreendia que quanto mais distante um objeto estava do seu observador, mais azulado esse objeto pareceria em sua representação na pintura. Para ele também seria importante considerar o contrário, isto é, quanto mais próximo o objeto originalmente não azul estiver do seu espectador, menos azulado ele pareceria um quadro pintado. Essas variações, no entanto, não tornavam a representação de um objeto totalmente distinta de sua cor reconhecida. De acordo com o princípio da cor local, uma maçã vermelha, por exemplo, será sempre pintada na cor vermelha, com vistas a buscar o máximo de proximidade cromática entre a pintura e o objeto real. Nesse caso, o artista não se distancia totalmente da cor convencional dos objetos. Antes, ele a persegue. Essas observações realçam o desejo de revelar os objetos em suas cores reais, em busca de uma representação fidedigna do mundo, mesmo quando os temas são de viés fantásticos, como no caso dessa imagem de Galateia. Nessa lógica, inferimos que o artista avalia o matiz mais próximo do objeto a ser reproduzido na pintura. Para definirmos melhor o termo matiz, é importante relembrarmos alguns princípios básicos da teoria da cor. No caso da cor na qualidade de pigmento, o físico alemão Wilhelm Ostwald elaborou um sistema com base na ideia da harmonia e da ordem psicológica das cores. Em seu trabalho, a princípio, Ostwald propõe um círculo que contém as três cores primárias: amarelo, vermelho e azul. No caso, amarelo-limão, vermelho magenta e azul ciano. Estas cores foram misturadas entre si e deram origem às outras cores, denominadas como secundárias, que são elas: laranja avermelhado, que é o amarelo mais o magenta, verde, o amarelo e o azul, e o violeta, o azul e o magenta. Nós podemos observar o disco cromático de Ostwald à esquerda do quadro. Além destas, as misturas entre as primárias e as secundárias resultariam em cores definidas como terciárias, que é o caso da violeta avermelhado, do azul esverdeado, amarelo alaranjado. A representação do círculo cromático de Ostwald, composto das três cores primárias e das suas variações, totaliza um número de 24 cores. Além disso, seguindo essa lógica, as cores complementares
seriam aquelas dispostas no círculo em seus pontos contrários, ou seja, em suas direções correspondentes. É o caso, por exemplo, do amarelo e do violeta, que se complementam por uma conter o que há de ausente na outra cor correspondente. As cores adjacentes, por sua vez, são aquelas que estão lado a lado no círculo cromático. Então, preste bem atenção. Cores complementares são as que estão à frente do círculo e as cores adjacentes estão ao lado da cor. Segundo este princípio, uma cor pode ser definida por 3 aspectos: o matiz, a saturação e o valor. O matiz significa a posição que a cor se encontra no círculo verde, amarelo, azul esverdeado, por exemplo. A saturação é definida pelo grau de pureza da cor. Quanto mais pura, mais saturada é uma cor. E quanto mais ela contiver a sua complementar, mais é neutralizada e menos saturada. O valor diz respeito ao grau de luminosidade de uma cor, independentemente de seu matiz ou da sua saturação. O valor é percebido por meio de comparação entre as cores. Por exemplo, o amarelo puro, que será sempre mais luminoso com relação ao azul puro. Enfim, tais noções, preconizadas no século XIX, são utilizadas na pintura para atingir possibilidades de harmonização cromática. No caso da arte renascentista, a cor é vista como parte do intuito de alcançar a beleza nos moldes clássicos. Assim, a cor regular e real, portanto, seria parte do planejamento racional do quadro. Por isso, os artistas não tendiam a soluções cromáticas que soassem dramáticas, mas pautavam-se em escolhas que privilegiavam as gradações de tons acinzentados no jogo de claro e escuro, a fim de atingir efeitos de sombra. Isso pode ser verificado, por exemplo, quando você analisar o retrato da Mona Lisa, que nós já mostramos em uma aula anterior, ou pelas gradações de tons marrons nas sombras do afresco de Rafael, este que está na sua tela agora à direita. Porém, essa lógica não seria privilegiada na pintura moderna, na qual tanto a representação dos objetos como os efeitos de luz e as sombras experimentaram outros recursos em termos de cor, como nós veremos logo mais. Vamos falar agora então da cor óptica. Buscando romper com a noção de cor local do século XIX, viu nascerem outros modos de representar o mundo visível. Os impressionistas aprenderam a alcançar a cor como um meio expressivo privilegiado de seus temas. Suas ideias giravam em torno da compreensão da cor como fenômeno perceptivo, portanto, variável. Nesse caso, eles não se prendiam às cores consideradas ideais dos objetos, pois, como vimos na obra vanguardista de Monet, importava muito mais a ideia de impressão do momento. Para tanto, os resultados visuais que a luz causava, sobretudo ao ar livre, eram traduzidos por meio da cor
em suas pinceladas soltas. Por essa razão, esses pintores preferiam a pintura externa, isto é, a técnica em pleno ar, produzida essencialmente fora dos ateliês. Esse era considerado um modo eficiente de estudar as impressões cromáticas que a luz gerava, como na série Álamos, de Claude Monet, conforme podemos verificar na pintura do centro desta tela. Nós temos à esquerda Álamos ao Sol, de Claude Monet, e à direita, obra também de Claude Monet, Álamos de Outono. Em sua opinião, por que o artista teria pintado a mesma paisagem em cores diferentes? Analisando uma paisagem próxima ao rio Epte, na França, Monet pintou esta vegetação em 2 momentos, com base na observação dos resultados cromáticos da luz. Nesse caso, Monet providenciou alguns efeitos que o observador perceberia na mesma paisagem, porém em tempos diferentes. Por isso, o artista adotou escolhas distintas em matéria de cor nessa pintura. No caso da obra à esquerda, que retrata a paisagem um dia ensolarado, Monet se apoia em uma cor mais vibrante de azul, adequado aos céus de dias de verão. Aqui a cor é intensa, pela luminosidade que o sol permite perceber. O verde usado destaca essa atmosfera aquecida e brilhante. As sombras são projetadas em azul, neutralizando as camadas mais amareladas dos arbustos e das árvores. O artista ainda utilizou alguns marrons para dar profundidade ao seu tema. No segundo caso, à direita, Monet se inspirou na mesma paisagem, porém, durante o outono francês. O céu agora é mais nublado. A paleta tem mais variação de cor. O pintor lança mão dos tons alaranjados para dar destaque à condição mais ressecada da vegetação e ainda utiliza nuances avioletadas que esboçam as sombras. Contudo, note que nesse caso, Monet não dispensou totalmente os verdes e azuis que ele utiliza na outra cena proposta. Estes agora foram bastante amenizados, dando lugar ao vermelho e ao amarelo. Quando compararmos as imagens, confirmamos o quanto os efeitos da luz respondiam pelas escolhas da paleta do artista. Também percebemos que a técnica en plein air possibilita indicar as condições de iluminação próprias da variação das estações, o que pode ser traduzido numa pintura. As transformações que a luz impõe tomaram igualmente o foco na série de Monet, intitulada Montes de Fênix. Está exibida aqui à sua esquerda na tela, realizada também em 1891. As pinturas mostram imagens de um mesmo local, de acordo com vários períodos do dia. Então, podemos ver uma dessas imagens que está aqui. Observe a imagem, então. Notamos 2 montes de feno, em tons de amarelo e laranja. Além disso, percebemos as sombras marcadas em violeta e azul. Nesse caso,
em vez de definir gradação em escalas neutras com base nos tons de cinza e marrom, Monet preferiu representar as sombras por meio de cores complementares. Desse modo, consideramos que é possível escurecer uma cor com a sua cor complementar. Por exemplo, escurecendo o amarelo com a ajuda do violeta, o alaranjado com a ajuda do azul e o vermelho com o verde. Isso pode ser usado então para harmonizar as cores na pintura. Afinal, a utilização do preto para escurecer uma cor pode resultar em uma transição muito drástica, muito forte entre o claro e o escuro, se comparada ao caso de uma neutralização somente por cores complementares. Por isso, quando queremos neutralizar uma cor, temos a opção de misturá-la com a sua cor complementar. Assim, a escurecermos sem utilizar a cor preta ou os tons de cinzas, como faziam os renascentistas. Além desse conhecimento técnico, a pintura impressionista se vale dos fragmentos de cores que representam a atmosfera do momento, ou seja, os efeitos fugazes da luz. Na junção desses pedaços de cores, temos uma impressão total da imagem. Essa noção de junção foi destacada no século XIX pelo meteorologista alemão Wilhelm von Bezold, quando notou que as cores juntas se misturavam na retina do observador, produzindo outras cores, graças ao fenômeno óptico perceptivo. Esse princípio foi denominado de mistura retiniana, ou efeito Bezold. Tal fenômeno tornou-se ainda mais visível na obra de Georges Seurat, como podemos perceber na imagem na direita. Essa imagem foi intitulada Um Domingo de Verão na Grande Jade, de Georges Seurat. Foi produzida em 1886. Um óleo sobre tela de 207 cm por 308. Ela está no Instituto de Arte de Chicago, nos Estados Unidos. A pintura pós-impressionista de Seurat retrata uma cena de verão. As cores parecem ter sido aplicadas uniformemente ou de modo fragmentado. Você deve ter percebido que vários pontos cromáticos compõem a imagem. Essa quebra entre as cores torna-se ainda mais evidente na obra devido à técnica da pintura pontilhista, caracterizada pela justaposição de cor em pontos de cor pura. Observamos ainda que, quanto mais distante estivermos da imagem, mais misturadas essas cores vão parecer aos nossos olhos. E assim, notamos menos texturas ou divisões por pontos nas cenas. Por isso, nesses casos, a cor sobressai como um efeito de percepção visual e não como uma propriedade física dos objetos representados. Vamos falar agora sobre a cor como sistema interno. Vimos que, no Renascimento, a cor é definida no quadro com base na busca de retratar a aparência real dos objetos, que é a cor local. Além disso, nós percebemos que no impressionismo, a observação dos efeitos visuais da luz sobre os objetos ganha uma importante evidência. Vamos compreender, então, que alguns artistas se desligam da ideia de representação da cor dos objetos na pintura. É o caso das relações cromáticas de Henri Matisse. O artista se preocupava em desenvolver o que podemos entender por harmonia interna do quadro. Isso significa que para ele não importava qual tom de verde poderia fazer a relva parecer mais convincente. Por exemplo, em sua pintura, as cores resultavam de um trabalho de relação entre si no próprio quadro,
Então, assim, Matisse destacava seu processo de coordenação entre as cores da seguinte forma. Nessa citação, se numa tela branca espalho sensação de azul, verde, vermelho, à medida que vou acrescentando pinceladas, as anteriores perdem a sua importância. Vou pintar o interior. Tenho em frente um armário. Ele me dá uma sensação de um vermelho bem vivo. E ponho um vermelho que me satisfaz. Estabelece uma relação entre esse vermelho e o branco da tela. Digamos que eu ponho ao lado um verde, que eu use um amarelo para assoalho. E ainda haverá entre esse verde ou esse amarelo e o branco da tela relação que me satisfarão. Percebemos que interessava a Matisse a ideia da proporção que cada cor ocuparia na tela. Por isso, o equilíbrio cromático, isto é, a moderação entre estas cores, é interna à própria composição da pintura, desprendido da cor real. O fauvismo de Matisse experimentava a proporcionalidade entre as cores até chegar à composição definitiva e também satisfatória aos olhos do artista. Nesse caso, a cor segue para além de uma relação sensorial, ou seja, da percepção do pintor que observa e pinta o que vê. Nesse caso, Matisse se desprende desse interesse e se utiliza da cor como elemento capaz de modificar até mesmo as formas, antes pensadas em seu esboço. A cor passa a ser um aspecto que se divorcia do tema que gerou. Isso significa que o artista tomava o tema como um pretexto para suas relações composicionais. Não se importava em seguir os efeitos visuais realísticos na produção da cor. As cores são demasiadamente ardentes e puras em suas obras. Para Matisse, a ideia estava em definir as cores a partir da primeira escolhida. Assim, as demais se harmonizavam com a cor inicial. Desse modo, a noção da cor em Matisse passa pela ideia do contexto, pois a cor é percebida na composição, com um elemento que vai se construindo processualmente. Isso pode ser verificado, inclusive, em uma de suas pinturas, como no caso da natureza morta com Magnólia, que você pode conhecer realizando uma pequena pesquisa rápida na produção do Museu Nacional de Arte Moderna, disponível no endereço de Henri Matisse. Depois de acessar essa obra, você pode notar que no trabalho dele, a paleta contou com o vermelho. Matisse adotou mais uns tons de verde, além disso foram usados violetas e azuis. Por fim, a porção em marfim ajudou a dar uma suavidade à pintura devido à sua neutralidade. Dessa forma, notamos que a obra expõe um jogo entre complementares. É o caso do vermelho do fundo e do verde da magnólia. Matisse utilizou um verde mais frio no vaso ao fundo, além de detalhes em azul. Como nesse exemplo que você pôde pesquisar utilizando o buscador e a internet, o encontro entre essas cores complementares saturadas gera uma sensação de movimento e de energia. Se por um lado essas cores podem se harmonizar pela sua capacidade de complementar uma outra, por outro lado essas podem produzir diferentes contrastes cromáticos em suas aproximações, sobretudo se estiverem em um nível de saturação muito alto. Nesse caso, não percebemos um efeito de harmonização, mas da tensão visual entre as cores complementadas. Por exemplo, verde, vermelho, alaranjado e azul, amarelo e violeta. Isso ocorre pelo efeito de forte atração que existe entre estas cores. No caso de Matisse, essa tensão foi abrandada, pois o artista utilizou o preto para neutralizar os possíveis efeitos visuais desagradáveis, sem abrir mão da força da composição com as complementares.
além das linhas em preto que contornam a figura, repare que ao centro da imagem ele utilizou o branco. Sabemos que, como o preto, o branco também tem a propriedade de amenizar os contrastes cromáticos. Assim, por sua neutralidade, essas cores apresentam a possibilidade de gerar um descanso visual entre as cores complementares puras ou entre as cores primárias. Conforme falamos antes, este modo não convencional da pintura fauvista gerou críticas, pois falava-se na agressividade das cores. Apesar da negação da cor local, no entanto, notamos que existe uma coerência entre essas cores. Nesse caso, a harmonização segue outra regra, que estão para além das cores visíveis do objeto, mas que se combinam internamente no processo de feitura do quadro. Esse tipo de harmonização favorece ainda mais um caráter decorativo das pinturas fauvistas. As levezas dos temas e o colorido representam o sentido de beleza para aqueles pintores. Assim, dizemos que a noção da cor em Matisse passou pela ideia de contexto, ou seja, a cor é percebida. Na composição, como um elemento que vai sendo construído. A cor na pintura também pode ser buscada em sua essência máxima, que é o caso do holandês Piet Mondrian. À sua direita na tela está aqui a obra Composição 3, de 1929, na qual a cor não depende do tema, como podemos notar na pintura. Que paleta o artista preferiu usar nesse trabalho? Como você deve ter observado, Mondrian definiu o uso do vermelho, do amarelo e do azul, além do branco e do preto. Assim, o artista escolheu predominantemente as cores consideradas primárias, não é mesmo? Mas o que as cores primárias, nesse caso, podem significar? E as linhas em preto? E o branco? A composição parece propor uma ideia de simplicidade ou de luxo, de algo terreno ou imaterial. Como grades, as linhas pretas cortam os planos marcados pelas cores chapadas, ou seja, planas. Como falamos anteriormente sobre a pintura medieval, Mondrian se destaca também pela busca da essência espiritual da sua arte. Sua pintura, centrada no neoplasticismo, baseia-se na abstração por meio de formas reduzidas ao mínimo, como no caso dos planos e das linhas. Por isso, Mondrian se apoia em uma pintura bidimensional nessa fase da sua arte. Nesse caso, pela ausência de temas figurativos, nossa interpretação do quadro depende mais das relações entre as formas e as cores. Essa ideia de pureza formal também passa pela escolha do número reduzido de cores ao limite das primárias: vermelho, amarelo e azul. Sabemos que as cores primárias puras, em posição muito próximas, podem igualmente gerar efeitos visuais que intensificam suas forças expressivas. Como podemos perceber, analogamente, em A Dança de Matisse, porém, no caso da pintura de Mondrian, essa que está à sua direita na tela, esses efeitos são amenizados pelo potencial que há no branco e no preto de gerar intervalos visuais, se diminuída a tensão natural entre as cores. Como na obra do pintor russo Casimir Malevich,
a pintura de Mondrian reflete a ideia de uma harmonia ideal, com base nos elementos composicionais. Contudo, Malevich, percebemos também a negação da cor como resultado de sua despreocupação com as referências formais do mundo concreto. A exemplo do que vimos em quadrado preto suprematista. Nesse caso, o artista lança mão de uma composição com cores neutras, com o intuito de representar a supremacia do espiral sobre o material. Ainda no século XX, pesquisando a composição não figurativa, destaca-se também a pintura do russo, radicado nos Estados Unidos, Mark Rothko. Um de seus trabalhos pode ser conferido a seguir. Aí está. Observe a figura, então. Quais cores podemos perceber nesta reprodução? As formas lhe parecem bem definidas ou parecem se contaminar no trabalho? Você deve ter notado a predominância do vermelho, do marrom e do preto. Além disso, a obra não apresenta uma definição muito clara das formas e nem mesmo das suas cores, que acabam por se transpassar na imagem. Da mesma forma, não há uma distinção entre a figura e o fundo, mas apenas massas de cor. Pelo título quatro escurecimentos em vermelho, percebemos ainda o interesse em propor relações com a própria presença das cores. Nesse caso, 4 grandes áreas de cor horizontalizadas dividem o quadro, além das linhas em vermelho mais claro, que as tornam mais aparentes. Mesmo que indiferente à figuração, essa pintura está carregada de emoção. O gesto de seu autor está também posto na obra, o que ainda nos leva a perceber a carga subjetiva da pintura de Rothko. De algum modo, podemos dizer que seus personagens não são seres, mas sim as formas e as cores, que de algum modo buscam dialogar com as questões propriamente humanas. Por exemplo, o vermelho pode nos remeter ao sangue, enquanto símbolo da vivência. Essa carga simbólica que podemos conjecturar não é óbvia em Rothko. Sua ideia está para além do reconhecimento de temas. O autor busca propor uma experiência de imersão em sua pintura. Em sua trajetória, Rothko também experimentou a passagem de um estilo figurativo para esse tipo de produção mais abstrata. Nesse caso, a cor, ou melhor, os campos de cor, como se referia, quando traduzem a força emocional desses elementos na pintura. A expectativa de Rothko está em sua relação com o observador, que experimentaria o que o artista denominou de comunicação espiritual, referindo-se a um profundo estado de contemplação. Com esse objetivo, ele utiliza telas em grandes formatos, como estratégia para promover a quebra de fronteiras espaciais entre o seu espectador, isto é, para fazer com que aumente a proximidade com ele. Dessa forma, buscava maior intimidade por meio do ato de contemplar. A exemplo disso, o artista sugeria ainda a distância de 45 centímetros como o espaço ideal entre o espectador e a obra. Esse aspecto ressalta a forte ideia de comunicação pela experiência obra-espectador. A visão filosófica do autor definiria a ideia de transcendência que há na sua pintura. Segundo ele, sua ideia estava em representar emoções humanas básicas: tragédia, êxtase, sina. Sua busca por tais aspectos humanos se destaca ainda por sua relação com o expressionismo abstrato. Como no caso de seu contemporâneo Jackson Pollock, na pintura de Rothko, contudo, o gesto parece mais lento se comparado a ações rápidas e espontâneas de Pollock. Como vimos, a corrente expressionista está marcada pelo subjetivismo,
pela introspecção, como destacam os estudiosos Oliveira e Dravet na seguinte passagem. Rothko quer também se valer da possibilidade do sentir a partir do ser humano em relação a ele mesmo. Então, enfim, a sua pintura busca o envolvimento do seu espectador por meio, inclusive, das grandes áreas envolventes de cor. Próximo tema, então, cor simbólica. Historicamente, percebemos que a cor se pronuncia como elemento de referência de linguagem na pintura. Assim, notamos que ela pode remeter a estados de emoção, como ocorre marcadamente também na pintura de Vincent van Gogh. Como exemplo, vamos observar outra pintura deste artista. A imagem do salão vazio, à sua direita, o café à noite, Vincent van Gogh. Repare o uso das cores, elas são convencionais, isto é, parecem reais. Para você, o artista foi objetivo? Quer dizer, fiel à realidade nas escolhas das cores para o quadro? Como você notou, Van Gogh preferiu empregar a presença das complementares, nesse caso, o vermelho e o verde, não é mesmo? Além disso, observe como ele apresenta cores adjacentes, a exemplo do amarelo. Assim, o artista não escolhia a cor local, mas buscava capturar a essência da cor no objeto e manifestá-la mediante a força que ela lhe tocava. Desse modo, queria expressar a emoção que sentia diante de uma cena vívida. Isso fica claro em uma de suas cartas ao seu irmão Theo, no qual o artista explica sua conduta ao pintar O Café à Noite, de 1888. Citação do trecho da carta. Acontece que não é a cor verdadeira sobre o enganoso ponto de vista realista, mas sim uma cor que sugere uma emoção qualquer de ardor de temperamento. Assim, observamos que as cores na pintura de Van Gogh são avaliadas antecipadamente pelo artista e decorre do impulso de expressão. Por essas razões, dizemos que Van Gogh não se restringia ao uso da cor subjugada à coerência da tradição. Antes, ele se aventurava nas misturas que produziam impactos, e assim expressavam suas intensas emoções. Essa é uma das marcas da força da subjetividade em sua obra. Do mesmo modo que Van Gogh, seu contemporâneo Paul Gauguin não se restringia a buscar da cor fiel das cores visíveis, como veremos. Vamos analisar uma das suas obras, intitulada O Cão Vermelho, está à esquerda da tela. Em sua passagem pelo Tahiti, Gauguin se inspirou no modo de vida bucólico de seus habitantes, como na cena acima. Perceba que, além das figuras humanas, o artista também retratou um cão em primeiro plano, o qual nomeia a obra. Você acha que as cores preferidas pelo artista na obra simulam a cor natural dos objetos? Por que ele teria escolhido esses tipos de cores? Você deve ter observado, com base no próprio título, O Cão Vermelho, que Gauguin se esmerou na busca de cores não convencionais, que conferem uma esfera exótica ao tema representado. Além disso, notamos a ideia de expressão emocional da cor, fugindo da escolha de cores reais. Como no caso de um cão ou de um rio, por exemplo, Gauguin aproveitou o poder expressivo que o vermelho pode conter. Dessa forma, agregou outras referências ao tema por meio de uma cor bastante artificial ou arbitrária. Assim, o artista manteve uma temática figurativa em um desenho de feições mais realistas, criando outras relações possíveis entre a cor e o tema da pintura. Em alguns momentos, nós percebemos que a cor toma o lugar de tema principal de pintura, isto é, não é coadjuvante de cena retratada, mas sobressai como um elemento fundamental. A ideia da cor como elemento basilar remete ainda à pintura de Pablo Picasso. Por exemplo, na melancólica Fase Azul, a qual foi marcada pelo predomínio monocromático dessa cor.
tal momento teria relações com o choque que Picasso teve após a morte de seu amigo Carlos Casagemas, em 1901. A monocromia da cor também é aspecto primário da obra de Yves Klein. Como vimos, antropometria do período azul à direita da tela. Esse elemento é tão forte em sua obra, a ponto de Klein patentear sua cor de preferência, a qual nomeou de International Klein Blue, em 1960. Veja outra de suas obras baseada nessa cor, na imagem apresentada. Podemos perceber que a pintura à cor do azul, de 1960, é marcada por uma pureza cromática, a que as formas banhadas em um azul profundo se remetem. Entre as muitas possibilidades de leitura, por exemplo, poderíamos dizer que elas lembram o terreno de um planeta estrangeiro ou mesmo oceânico. Porque podemos considerar que, apesar de apresentar-se em cor única, a pintura de Klein não perde os efeitos de luz e sombras. A obra em questão foi realizada com base em esponjas e seixos, o que provoca os relevos das formas. Sua superfície esponjosa permite uma densa absorção do azul de Klein, o que torna o resultado cromático ainda mais carregado. Essa cor esteve presente em um longo período da trajetória do artista. Segundo Torres, o pintor produziu um grande número de monocromos entre 1955 e 1962. Nessas pinturas ele trabalhava sem diluir a cor. Antes, a experimentava em sua saturação máxima. Sua obra ressalta a energia da cor, um denso elemento expressivo. Nesse caso, é possível considerarmos que a forma se torna um aspecto secundário diante da potência cromática. Também podemos perceber trabalhos em que a cor se projeta pelo acúmulo de elementos físicos, como ocorre no trabalho do paulista Nuno Ramos, à esquerda da tela. Sua pintura sem título integra a série Quadros, de 1989. Quando pensamos na palavra quadro, imaginamos algo volumoso, como essa obra, ou uma pintura plana? Essa obra assume volumes pelas camadas de tinta que sobrepõem os diversos materiais, como os tecidos, por exemplo. Assim, os relevos compõem uma pintura que parte para o espaço real, embora ainda esteja ligada a uma superfície plana de tela. A trajetória artística de Ramos começou nos anos de 1980, quando ele lançou o Ateliê Casa 7, ao lado de outros nomes de sua geração. A partir de 1985, o artista passou a experimentar trabalhos de tendências mais abstratas, tanto em pintura quanto em escultura. Sua obra, aliás, transita entre o bidimensional e o tridimensional, como pode ser visto. É visível ainda a ideia de execução em sua pintura. Nesse caso, trata-se de um processo de confecção das formas por meio de materiais que ganham fisicamente uma terceira dimensão, a profundidade. O volume faz parte dessa feitura. Suas referências ao neoexpressionismo parece também pelo movimento que suas formas adquirem. No seu caso, não por meio de pinceladas frenéticas, mas pelo uso construído da cor, que aparece em camadas espessas de tinta e matéria. Em suas experiências mais contemporâneas, Nuno Ramos também segue no sentido da feitura da cor, como podemos verificar em uma de suas pinturas de 2015. Repare que o suporte passa a ser o espaço de encontro das formas, pois a projeção da cor objeto transcende o quadro. Sua pintura transpassa os limites. Passa a dividir o espaço expositor com o seu espectador. As cores são ainda mais vibrantes e se arremessam por meio das formas retorcidas. As grandes dimensões da obra de Ramos são mais uma referência ao interesse em romper as barreiras físicas entre a pintura e o seu observador.
Observe mais uma obra de Nuno Ramos. Esta obra de título O Semeador, que é uma obra em uma chapa de metal com tecidos plásticos e tinta a óleo sobre madeira de 240 centímetros a 650 centímetros. Está em exposição na Estação Pinacoteca de São Paulo, no Brasil.